Gente, Como você vai datar algo se não existia ninguém para datar e nem para saber disso? porque a gente usa datação de urânio, amigo. Datação de urânio, tu vai datação direto de no urânio- elemento. Dentro do universo está escrito na Bíblia. Não tá todo errado na Bíblia, cientificamente errado. A Bíblia diz, inclusive, que o Sol foi criado depois da Terra. Fonte que a mulher de Darwin diz que ele se arrependeu de ter publicado a teoria da evolução. Ela não escreveu um livro sobre isso, não? Não escreveu um livro dizendo que ele se arrependeu. Eu já recomendo que as pessoas não leiam teu livro. Não, mas você não precisa recomendar, ele é vendido aos montões do Brasil, não tem problema. Que bom que ele é vendido aos montões, mas tu tá desinformando as pessoas, tu tá espalhando uma mentira. Bom dia, pastor Josiel. Bom dia, meu amigo. Boa tarde, né? 12h47. Eu não almocei ainda, tô terminando de preparar o almoço agora. Deve ser por isso. Tô lembrando do café da manhã ainda. Qual é o seu nome? Misael. Misael. Café com ateu. Achei interessante o tema aí. Aí solicitei a entrada. Boa. Se tudo fosse a partir dessa máquina, como você disse aí, esse motor atrás de tudo, como você explicaria a existência humana? Ela veio de onde? Ela surgiu do quê? O ser humano, Isso. ele surgiu de uma protovida que se formou na Terra nos tempos primórdios lá da Terra, né? Quando a gente tinha apenas elementos aqui que foram juntados do choque do disco exoplanetário que formou a Terra, com meteoros, com oxigênio e hidrogênio que formaram os mares, né? E esse hidrogênio, esse meteoro, surgiram de onde? Eles vieram do disco exoplanetário que se formou após a formação do Sol. E o disco veio de onde? Da formação do Sol. O Sol, quando ele se forma, ele expande. Quando ele O Sol faz veio de onde? O Sol veio de uma supernova, que se não me engano é uma supernova que criou o Sol, né? Que veio de onde? Veio da inflação de tempo e espaço do Big Bang. E veio de onde? Veio de uma flutuação quântica que ocorre de maneira espontânea no vácuo quântico. A princípio é o que se teoriza, né? Ela não precisa vir de nada, ela ocorre de forma espontânea. Quando O você vácuo volta quântico no ele nada, existe. Não existe nada. Não. Quando você volta Não, você acabou de dizer. Não, Nada. eu não disse. Vácuo. O vácuo. Vácuo quântico não é nada. Ó, presta atenção então, vamos lá. Vamos. Você olha... Nada é um conceito filosófico, tá? Pra deixar bem claro que nada é um conceito filosófico, mas ele não existe na realidade. Sim. Assim como a teoria do que você acabou de dizer, que é teórico, né? Não, mas a porque teoria dentro da ciência é um dos níveis mais altos de credibilidade científica que tu vai ter, porque ela é ancorada em diversas evidências. Teórica. Por exemplo, a teoria da gravidade é uma teoria, tá? Mas Teoria. tu sabe que a gravidade existe, né? Mas Então, Sim. mas a gravidade é teoria. A teoria das mas a própria doenças... teoria foi questionada por cientistas que as criaram, será por quê? Sim, todas as teorias são questionadas justamente por isso que elas são teorias, porque elas passaram pela revisão dos pares científicos. Então quer dizer que isso pode fazer uma mutação de tempo em tempo e eles podem descredibilizar aquilo que eles mesmos colocaram em crédito. Se eles forem descredibilizar, eles vão precisar de evidências tão maiores do que aquelas que foram apresentadas para substanciar uma hipótese que se tornou uma teoria. Oi? Então a gente teria que voltar em outra fonte de surgimento. Não seria mais aquela. Mas teria que ter evidências suficientes para poder derrubar a teoria original. De qualquer forma, eu teria que mudar de fonte. Ué. Então já não seria mais aquela. Só se tu tivesse evidência suficiente para descredibilizar a teoria inicial. Mas se tivesse, como já teve ao longo dos anos, algumas mutações, era necessário. Tipo qual? Por que eu te digo isso? Por exemplo, Qual teoria comprovada pela ciência que foi Darwin. Tá, Darwin, pode ser Darwin. O que tem? Darwin, ele mesmo questionou o que ele fez. Na verdade, Darwin não queria nem publicar. Não é o verdade. Que ele publicou. É verdade, sim. Ele só publicou porque não, é mentira. jovem, isso é uma falácia que são... a mesma teoria com ele. E ele não queria perder a sua patente, mas na verdade... Não, isso é mentira. Isso é uma falácia que foi criada para tentar descredibilizar o trabalho dele. E mesmo assim o trabalho dele é extremamente ancorado em diversas... Não, hoje as escolas, grande parte das escolas não usa algumas teorias de Darwin mais.
Sim, é óbvio, porque as teorias a teoria base de Darwin continua, tá? Mas algumas coisas que ele previu naquela época, por exemplo, ele não sabia de genética, então ele criou a ideia de mutação. Hoje a gente sabe que a genética tem um papel influente. Logo, algumas coisas o centro da teoria do Darwin continua. Tá? A origem das espécies, a adaptação através do ambiente, isso tudo continua. Mas ela foi aprimorada. Ela não foi modificada. Sim, mas ela foi aprimorada. Nesse princípio dessa teoria, existisse a ideia, por exemplo, de que homem e macaco vinham da mesma árvore genealógica que hoje é contestada. Não, ele vem da mesma árvore genealógica. Não, eles são primos. Muito contestada, na verdade. Por quem? Quem é que contesta? Hoje, quem contesta? Me diz quem. Cientistas do mundo estão contestando. Qual cientista? Me diz hoje. Qual cientista? Qual cientista? Tu precisa me dar um nome, então tu precisa me dar o nome desse cientista, o artigo que ele contestou, se foi revisado por pares e se foi aceito na academia. Porque a gente sabe até hoje que o homem faz parte da mesma árvore que o macaco, mas ele não é descendente do macaco, como as pessoas entendem. Isso aí. É exatamente isso. Pois é, mas antigamente a teoria era de que se era descendente. Não, não é que se era descendente. Opa! Ó, gente, falta 20 moedas pra gente bater. Obrigado, Pedro Voigt, pelo bolo de aniversário. 20 moedinhas agora, hein? Bora bater essa meta. 20 moedinhas. Tá, pode continuar. Daqui a pouco vai bater. Vai bater. Tá, não, mas assim, ó, não há ninguém refutou essa teoria, tá? Isso é uma coisa aí que provavelmente, eu não sei de onde é que tu tirou essa informação, mas provavelmente é de alguns institutos criacionistas que tentam debancar a ideia da teoria da evolução. E quando eu olho para o corpo humano, e olho para a Terra, eu vejo a Terra em miniatura no corpo humano. O corpo humano assim? É a Terra em miniatura. Como assim? O corpo humano, ele é a Terra em miniatura. Toda a composição da Terra está no corpo humano. Não tá. Até em porcentagem. Não, ela não tá. Isso é mentira. Está sim, até em porcentagem. Não, tem inúmeros elementos da Terra que não estão no corpo humano. E um deles, por exemplo, é o silício. E tem coisas do corpo humano que não estão na Terra. Pois é, mas a composição da Terra e o corpo humano é muito parecida. Mas tu sabe que... Mas se tu quer pegar esse argumento, eu acho que não vai ser uma boa ideia para provar teu ponto. Porque é o seguinte, o ser humano com o chimpanzé tem 99,8% de semelhança na genética dele. Não, menos a face, porque eu escrevi um livro sobre isso até. Com base científica. Menos a face? Um cientista lá de Lusofórmia e depois revisão do livro. Não. A revisão científica de pares diz claramente que a semelhança genética do homem com o macaco é de 99,8% da genética. Tu é geneticista? Os dedos da face são muito diferentes. Mas isso não interessa, cara, porque o 0,2% de diferença é justamente isso que faz a diferença de a gente não ser um chimpanzé. Porque a gente também tem 50% de semelhança com uma banana, e olha como a gente é diferente de uma banana. Mas com o chimpanzé, não é teoria, isso é comprovado cientificamente. Isso é comprovação. Porque na verdade... de novo, tu tá tratando teoria como se fosse algo que não é comprovado. Teoria é algo que é comprovado. Teoria é algo que tem montanhas de evidência. A evolução tem montanhas de evidência para substanciar ela. E aí que vem o ponto. O trabalho do... E isso que eu acho muito chato da parte da religião e da igreja. Eles tentam descredibilizar a ciência, principalmente na teoria da evolução, mas na hora de apresentar as evidências para criacionismo, eles não conseguem. O Marcos Eberlin, que é talvez o maior defensor da criação, ele não tem nenhuma evidência para a criação. Ele diz que tudo aconteceu por mágica, porque Deus deixou, e que os teólogos que têm que responder essa questão. E ao mesmo tempo, ele fica pegando no pé de qualquer detalhezinho da evolução para tentar descredibilizar ela. E eu acho que isso é um problema, porque vocês deveriam entender que a ciência consegue botar... A ciência consegue... Eu converso com você, eu sou formado, não só eu sou religioso, como eu sou formado em muitas outras coisas fora da religião. Eu até escrevo livro sobre isso. Tá. Inclusive a teoria da evolução, eu tenho um livro sobre isso. Tá. Mas o que é interessante... Teu livro foi revisado por pares? Não é... Não é científico, né?
a defesa, não é a defesa da fé, por exemplo, contra a ciência. Não é essa a minha posição. Não, mas quando Inclusive, eu vocês gosto. negam a ideia da evolução, vocês estão fazendo exatamente isso. Não, mas por exemplo, se você pega um Jeep, o primeiro Jeep que surgiu no mundo, hoje ele tem uma evolução, não tá? Por exemplo, você pode pegar do manual para o automático. Tá, aham. Daqui a pouco, quem sabe, o elétrico, né? Tá, É uma evolução, não é? tá. Mas Sim. atrás está escrito Jeep. Não, mas e aí tu faz o seguinte, se tu larga esse Jeep no meio do mato, tu vai volta daqui a 500 anos, ele vai ter evoluído pra um Jeep melhor? Mas vai ser Jeep. Não, mas ele vai ter evoluído pra um Jeep melhor daqui a 500 anos, se tu deixar ele sozinho no meio do mato? O que eu quero dizer Não, mas tu é entendeu que... o ponto? Tu entende o ponto que ele evoluiu por criação Entendi, humana, entendi. porque ele é um ser criado. Nós não somos Sim. seres criados, por isso que se tu jogar a gente no meio do mato, a gente vai continuar mudando. E vai continuar se adaptando e vai ficar completamente diferente. Nós temos uma seguidora aqui, que ontem estava comentando, que ela nasceu sem as raízes do siso. E uma outra seguidora disse que ela já nasceu sem os sisos. Ou seja, nosso corpo se adaptando à ideia de que a gente não precisa mais de siso. Então, Essa evolução, isso ela é completa. mostra. Mas então, se tu não pode simplesmente aceitar que, que isso é a evolução e funciona, e tu querer dizer que o resto não vale porque tu não quer. Não, mas nós não temos nenhuma prova de que o homem tenha vindo dessa explosão. Não Nós conseguimos temos. Não, detectar. mas nós não estamos falando da explosão. O homem não veio da explosão, amigo. O homem veio Não, a de uma, explosão- de uma sopa primordial de elementos que foram misturados. Tudo surgiu lá. Não, Mas tudo tem só que a ter vida ido lá. surgiu lá. Só a vida surgiu lá. É só a vida Isso que aí, surgiu tudo lá. tem que ter vindo lá. Não, não é tudo, é só a vida. É só a vida que surgiu de lá. Uma protocélula que veio de Tudo lá a e respeito foi. E a Tudo a partir respeito de vida tem que ter vindo lá. da sopa primordial. Pois é. Você pensou? Então tudo tem que ter vindo de alguma forma, de forma de vida, tem que ter vindo de lá. Dessa explosão. Dessa explosão não, dessa sopa primordial, sim. Pois é. Tá, e qual é o problema? Eu acho mais Tu difícil acredita, mas qual é a evidência pra Deus que tu tem que ele criou as coisas? Qual é a evidência que tu tem pra substanciar uma hipótese? Porque Deus não é nenhuma hipótese. Porque, Enquanto sabe por a quê? evolução é uma teoria, Olha, Deus é só uma hipótese. todo- E nem isso ele é direito porque não tem evidência suficiente pra isso. Mas olha bem, todo regulamento do universo está escrito na Bíblia. Não tá todo errado na Bíblia, cientificamente errado. A Bíblia diz inclusive que o Não. Sol foi criado depois da Terra. Não, está tudo em ordem. Portanto, Não tá. até o limite do mar até hoje. Amigo, ele diz assim, ó, foi criado as plantas, foi criada a Terra e depois foram criados os luminares. Sim, A gente sabe hoje que o Sol veio 500 milhões de anos antes da Terra. pela teoria, mas não. Não é pela assim, teoria, é pela datação, a gente consegue datar. A Terra tem 4,5 bilhões de anos. Urânio não mente. como A é que datação gente vai por urânio datar não mente. algo? Como você vai datar algo se não existia ninguém para datar e nem para saber disso? Porque Fala a bem. gente usa datação de urânio, amigo. Datação de urânio tu vai Datação direto de no urânio- elemento. Não. Datação ela radioativa, é tu usa datação radioativa. Não, tu tá falando da datação de carbono que vai até 50 mil anos. E ainda assim, Sim. a gente consegue medir os isótopos e saber qual é a idade do isótopo. Isótopos não mentem. A física não mente. É a mesma coisa que tu dizer que a lei da física, que as leis da física são mentiras e não existe lei da Elas são física no verdade. universo. Então, se elas são são verdade, verdade. tu tem que aceitar que a datação por urânio, a datação por radioativa tá correta. De qualquer forma, isso não tira Deus da criação. Mas já diz que a Bíblia tá errada. Eu tô te dizendo que a Bíblia tá errada cientificamente falando. Tu tá dizendo que ela não tá, eu tô dizendo que ela tá. Mas a ciência usa as bases que tá lá. Não usa. A ciência não usa as bases da Bíblia. É justamente porque a Bíblia tá toda errada que a gente não pode usar. A Bíblia achava que a Terra era o centro do universo, que a Terra tinha uma abóboda em cima dela e do outro lado tinha água e que embaixo tinha um inferno porque ela era plana. Como é que a Não. ciência vai se basear nisso? Sim, a Bíblia acreditava Não. nisso. Tu pega ali a Isaías- descrição da Isaías Bíblia em falou Jó, que Deus tu estava pega a sobre descrição todo da da Bíblia em terra. Jó, tu pega a descrição da Bíblia em Jó que fala sobre os 4 cantos da terra, que ela tá apoiada sobre pilares. Isso aí não existe. Mas era como Usa eles a linguagem achavam. hebraica de Jó, então explica pra mim. Usa a linguagem hebraica de Jó e explica Quer isso. ver mais um erro gritante que tem na Bíblia? Porque Isaías- Que Josué parou o sol no centro do céu. Sim, você sabe o que acontece com isso aí?
Não, não tem Isso aí é como. Tu uma. não tem como parar o Sol. Tu não tem como parar o Sol. O Sol não Vamos usar para. a teoria de Porque Josué. não é o Vamos usar a Sol teoria que de Josué, gira. então. Amigo, o Sol não gira em torno da Tá. Terra, amigo. A Então Terra que gira em torno vamos do usar Sol. Se a tu parar, a teoria de gente Josué, que morre. você usou. A que você usou. Vamos usar a teoria de Josué. De 4 em 4 anos, o fevereiro tem um dia a mais. E por que você acha que ele surgiu? Mas não é porque o Sol para! O Sol não para no meio do negócio. O Sol simplesmente não fica parado no meio do dia porque alguém mandou. Deus para o tempo todo. Ele precisa Não, parar ele o não sol. para. Deus, Pra ele, para, inclusive, Deus para. ó, Deus, inclusive, é fraco contra carros de ferro. Eu vou Deus te não dizer uma conseguiu coisa. enfrentar, Deus não conseguiu enfrentar carros de ferro, porque diz lá que ele estava com Israel na tomada de Canaã, e aí eles foram lá, enfrentaram, derrotaram um povo, derrotaram outro, quando chegaram no terceiro eles não conseguiram porque eles tinham carros de ferro e Deus não conseguiu enfrentar eles. Não, aqui. Uma coisa é certa. Dizer que Deus não existe não fará ele não existir e nem ser o que é. Eu disse que Mas Deus o não dia existe? que Deus... Oi? Eu disse que Deus não existe? Não, pelo que você vem nas suas falas, é o que eu entendo. Eu disse que eu não acredito que possa existir um Deus porque não há evidências dele, mas eu não descarto a possibilidade da existência de uma força maior porque eu não consigo comprovar a inexistência de algo. Eu estou sendo honesto intelectualmente sobre a minha posição. No entanto, eu Então posso você te não descarta a garantir, possibilidade no de entanto, Deus. eu posso garantir que o Deus cristão, esse não existe. Não, não é o Deus cristão. Eu não estou falando do Deus cristão. É, porque o Deus cristão tu sabe que não existe, né? Tu concorda comigo? Não. Uma coisa é Deus cristão e Deus para o cristianismo. É diferente. Não, o Deus cristão. O Deus que tu provavelmente adora porque tu é pastor. Esse Deus não existe. Não, pois é, então esse Deus não existe. Esse Deus definitivamente não Mas existe. não Porque muda ele é, nada você não acreditar que ele existe. porque o Mas muda muito o cristianismo é uma você deturpação do judaísmo, tá? O cristianismo é uma deturpação do judaísmo, uma apropriação cultural que tenta dizer para os judeus que eles estavam errados na forma como eles adoravam a Deus e agora nós temos a versão correta de adorar o Deus que vocês criaram, tá? O Deus que vocês criaram, vocês têm que adorar ele assim porque ele é assim. Ele não tem nada a ver com aquele Deus anterior, tá? Ele é bem diferente, na verdade. Ele é amor e ele é 3 em 1. Então, esse Deus que tá ali, que estava no Antigo Testamento, a gente não serve mais pra nós, porque ele é muito brutal e as pessoas não vão gostar dele na nossa era. Então a gente precisa criar um Deus que seja mais palatável pra moral humana. Então nós vamos criar esse novo Deus, tá? Mas nós vamos pegar tudo que vocês fizeram no Antigo Testamento e nós vamos botar na nossa religião pra justificar ela como sendo real. Porque a gente precisa de uma âncora que seja um pouco anterior à nossa, pra não dizer que a gente criou do nada esse Deus. Então a gente cria esse Deus e aí vai acontecer o seguinte, nós vamos ter 45 mil linhas teológicas diferentes para dizer que esse é o mesmo Deus, mas cada linha teológica dessas 45 mil vai se contradizer, e se tu adorar o Deus de tal linha teológica, mas na verdade for o Deus da outra linha teológica, um dos dois vai pro inferno. Porque mesmo sendo o mesmo Deus cristão, mesmo que... Não acontece com a ciência, amigo. Mesmo que tu tenha o Deus cristão... Não porque a ciência, se tu faz o experimento, se tu faz o experimento e dá certo... Tu não vai dizer que não pode dizer que aquele experimento não deu certo, ele deu certo. Mas se tu chegar em qualquer, se tu pegar, se tu for, o Darwin fez programa e descobriu que na verdade aquilo é possível fazer em qualquer coisa que aquilo não provava nenhum tipo de evolução. Do que tu tá falando? E nem de resistência. Do que tu tá falando? Darwin fez. Você estudou ciência e não estudou a parte em que Darwin faz o experimento com a grama, cortando a grama do quintal. Amigo, Darwin pode ter conceitos que ele não acertou 100%, mas ele acertou no principal. Ele entendeu de como as espécies se originam. Ele entendeu do processo de adaptação e de pressão ambiental para fazer as coisas. Ele pode não ter acertado, ele pode não ter melhorado tudo, ele pode não ter acertado tudo, mas as pessoas que vieram depois dele aprimoraram a ideia dele e reforçaram e encoxaram a ideia da teoria da evolução. Tanto que hoje ninguém consegue desmentir ela, porque ela é provada baseada em fatos, montanhas de evidências, fósseis, genética, DNA. Tudo isso, por conta própria, provaria a evolução. Mas juntos eles formam um arcabouço teórico que faz com que isso seja uma das maiores verdades universais que a gente tem. A seleção natural existe e a adaptação, que a gente chama de evolução, funciona e aconteceu nas nossas espécies.
Nós nunca paramos de adaptar. Nós não estamos evoluindo, nós somos adaptados. E nós estamos adaptados ao ambiente. Se nós hoje fôssemos jogados no ambiente dos nossos antepassados, nós seríamos trucidados provavelmente. Nós não conseguiríamos sobreviver, porque nós não estamos adaptados ao ambiente dos nossos antepassados. Se nossos antepassados viessem para agora, eles ficariam completamente perdidos e talvez também não sobreviveriam, porque eles não estariam adaptados a esse ambiente. Mas sim, nós estamos adaptados a esse ambiente que nós criamos agora e que nós vivemos. Então a gente consegue sobreviver nele. Mas as pressões ambientais que existem vão fazer com que as próximas gerações elas estejam adaptadas a esse novo ambiente que está se criando ao longo do mundo. As próximas gerações provavelmente vão ter que se adaptar a uma mudança climática. Sim, porque adaptação é o nome correto. Adaptação é o nome correto. A única coisa que Darwin abre aspas, arrepende, é de não ter chamado de adaptação e ter chamado de evolução. Só que era mais comercializável se ele colocasse como evolução, e foi por isso que eles optaram por evolução. E deu certo, mas adaptação é a palavra correta. Sempre foi a palavra correta e sempre é o que ele falou. Ele sempre falou sobre adaptação. Depois de ter publicado o que publicou. Ele não se arrependeu, amigo, é mentira tua. Desculpa, mas tu tá É mentindo. mentira da mulher dele também. Não, a mulher dele nunca falou isso, cara. Isso é mentira de vocês, cara. Vocês distorcem. Olha como é insidioso o que os cristãos fazem. Eles pegam uma coisa que não é verdade, eles vendem como se fosse verdade, é uma fake news, e aí eles começam a usar isso como argumento pra tentar refutar as pessoas, o que não é verdade. Vocês têm orgulho em distorcer a verdade, ser desonestos intelectualmente e mentir. Por que vocês têm que mentir? Por que vocês têm que mentir se vocês podem tentar utilizar a base teórica e científica para fazer as coisas, para mostrar o ponto de vocês? Vocês não conseguem, vocês precisam mentir o tempo todo. Não, vocês não consultam uma base. Qual é a tua fonte? Então me diz qual é a fonte que a mulher de Darwin disse que ele se arrependeu de ter publicado a teoria da evolução. Ela não escreveu um livro sobre isso, não? Não escreveu um livro dizendo que ele se arrependeu. Pois é, claro que não. Como não há nada... Tu pegou isso de um blog, que reproduziu isso e tu usou isso como fonte no teu livro. Eu já recomendo que as pessoas não leiam teu livro. Não, mas você não precisa recomendar, ele é vendido aos montões no Brasil, não tem problema você não que bom que ele é vendido aos montões, mas tu tá desinformando as pessoas, tu tá espalhando uma mentira. Eu não sei, eu acho que vocês... Eu acho que os cristãos hoje, atualmente, eles têm muito pouca preocupação com a mentira, porque eles gostam de espalhar esse monte de mentira sem sequer checar se o fato é verdade. E aí vocês estão espalhando mentira e vocês estão fazendo justamente aquilo que vocês são contra, amigo. Nós não pregamos teoria e nem ciência no que nós fazemos, não. Me manda aí o teu livro, eu quero dar uma olhada aqui. Qual é o teu livro? No Mercado Livre você encontra. Como é que é o nome? Dentro da religião e fora do reino. E o outro é Deus Criador de todas as coisas. O Deus Criador de todas as coisas a gente retirou para fazer uma mudança. E esse Deus Criador de todas as coisas, só que ele tiver publicado de novo, vou te enviar para você ver. Pode enviar. Deus Criador de todas as coisas... Faz questão. Eu tenho nele um cientista que estudou em Lusoforna, muito bem formado. Hoje ele é até diretor. Tá, mas esse aqui tu tá falando sobre outras coisas. Tá falando sobre fé judaica aqui dentro da religião e fora do reino. Esse aí é. Agora o outro, esse que eu tô te falando, é que fala sobre o que eu te falei. Sobre a teoria da evolução. Esse cientista lá de Lusoforna, ele fez questão de fazer o rodapé do livro todo. Ele falou, eu quero fazer questão de fazer... Como é que é o nome do cientista? Oi? Como é que é o nome do cientista? Sérgio. Sérgio? Ele fez questão de fazer... Tá, mas qual é o sobrenome dele? Sérgio? Quer ver? Deixa eu te falar. Até você vai conseguir localizar de fácil, eu acho. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho um livro lá. Uma cópia do livro aqui, eu acho que eu tenho ela na estante aqui. Aí você vai conseguir localizar ele. Sérgio Gui. Quer ver? Acho que é Sérgio Rodrigues. Pô, mas tu não sabe o nome do cara que fez o teu... Não, fez o teu rodapé do teu livro. Vou te mostrar aqui. Esse livro tem muito tempo, nós tiramos ele de circulação para fazer revisão. Tinha por isso erro? que eu tenho muito tempo. Tá, mas como é que é o nome dele? Eu tô tentando procurar o látis dele aqui pra ver o que ele é formado. Ele é escritor do livro, até achei. Liga da Justiça no Divã. Você vai achar ele agora. O Liga da Justiça no Divã é escrito por esse cientista. Eu tô até com o livro na mão. Sérgio Rodrigues de Souza.
Tá, deixa eu ver quem ele é aqui, porque eu não conheço ele aqui. Encontrou o livro que ele escreveu? Liga da Justiça no Divã? Só um pouquinho. Tem processos contra ele aqui. Escavador, vamos ver. Formado em administração de empresas. Peraí. Se for esse cara aqui, eu não sei se é, né? Filosofia e ciências sociais. Mestrado em acadêmico e doutorado em ciências pedagógicas. Tá, mas eu não entendi. Por que ele falou sobre... Por que ele falou sobre... Se for esse cara aqui que eu achei... Por que ele falou sobre evolução? Não, pelo que tá no meu livro não é o mesmo não. Não é o que você citou não. Não Pelo é? cara Ah, tá. no Porque livro esse aqui dele. tem... É. Tá, deixa eu ver aqui. Outro Sérgio Rodrigues de Souza, então, que seja diretor comercial administrativo da Souza e Kobayashi. Não. Ah, cara, não achei ninguém, então. Eu só achei esse cara aqui. Eu achei aqui o nome dele, achei o livro dele, mas eu não tô achando Então, deixa eu ver ele é aqui, muito ó. bem. Hoje ele é diretor de uma universidade hoje. Ah, Ele é só um formado em pouquinho, deixa eu Lisboa. botar aqui. Formado em quê? Em ciência? Qual ciência, amigo? Ó, A aqui na capa Liga... do livro dele. Tá, achei aqui. Agora achei o escavador dele aqui. Vamos ver. Não, é esse aí mesmo. Graduação em Administração de Empresas em 2006, Ciências Contábeis em 2015, Pedagogia em 2012, Filosofia em 2017, Ciências Sociais em 2014, Ciência Política em 2012, Ciências Pedagógicas em 2017. É isso aí, essa é a ciência que ele fez aqui. Eu não tenho nenhum... Tô vendo aqui formação acadêmica, não tô achando nada sobre ciência biológica, genética, participação em eventos de psicologia. Aí é meio complicado, né? Sei lá. Acho meio Mas complicado. é muito interessante os dados que ele colocou no meu livro. Achei muito interessante. A gente está fazendo a revisão do livro agora, retiramos ele do mercado para fazer. Eu queria fazer algumas correções nele. Aí retirei. Mas Já aproveita acho... e tira essa parada da mulher do Darwin ter falado, porque ela não falou não, tá? Não, mas eu não tenho isso no meu livro. Ah, bom, então tá. Que bom. É. Mas não usa mais ela como argumento. Não... Não usa mais ela como argumento, pelo amor de Deus. Na verdade, a maioria dos livros que a gente escreve, a gente não tem interesse em fornecer ciência. A gente tem interesse em oferecer fé. Mas eu sou pastor, que não é todos os pastores que gostam de estudar de tudo. Eu gosto de estudar de tudo. Já estudei política, religião, já estudei 10.000 religiões diferentes. Já estudei o ateísmo, já estudei budismo, já estudei islamismo, hinduísmo. Sim, já tô finalizando aqui. E eu percebo que em todo o segmento, sendo religioso ou não, há falhas grotescas quando você vai falar sobre o universo, sua criação e sua evolução. Tanto na ciência, como em todas as religiões. Há falhas grotescas. Mas a ciência ainda está descobrindo as coisas, tá? A ciência está em eterno descobrimento. O problema da religião é que ela é dogmática. Então, no momento que tu diz assim, não, tal coisa aconteceu de tal forma, tu não pode negar aquilo mais. Então, tu vai se prender nessas ideias até o final. A religião é dogmática na questão de fé. A ciência não é dogmática em questão de ciência. Ela também é dogmática na questão daquilo que está escrito na Bíblia, que não pode ser modificado. Aquilo que está ali tem que estar como está. Se não tiver certo e tiver errado, toda a tua fé vai por água abaixo, principalmente se tu for evangélico. Sim, com certeza. Nossa base de fé. Então, por que eu digo, tá? Agora eu vou te explicar por que eu digo que, além do fato que eu ter te explicado que é uma religião aguada do judaísmo, os meus pontos principais para eu, por exemplo, eu fui 20 anos cristão, então eu sei do que eu acreditava em tudo isso, eu acreditava nessa parada toda e tal.
Mas, o que me levou a descrer na ideia do Deus cristão, principalmente, tá? Primeiramente, tá? As evidências para a ressurreição de Jesus são inexistentes, tá? Não são... Não, as evidências, não há evidências para a ressurreição de Jesus, tá? As evidências mais fortes que se poderia ter para a ressurreição de Jesus seriam talvez os mártires da igreja, e nem isso são comprovados porque a gente tem apenas dois relatos, né? O relato de Pedro e o relato de Paulo é meio vago ainda pra gente saber com certeza se realmente aconteceu da forma como se acredita na mitologia da igreja que aconteceu. Mas os outras evidências para a ressurreição de Jesus são praticamente nulas, assim, elas praticamente não existem dentro da ciência moderna. A existência de Jesus eu não descredito tanto, porque ainda há um consenso dentro da academia, que está mudando de pouco em pouco, mas ainda há um consenso que pode ter existido uma figura de Jesus histórica que não é o Jesus bíblico. A única, não há evidências. Não há evidências do Jesus bíblico. O Jesus bíblico definitivamente não existiu. A evidência de todos os acontecimentos, inclusive não há evidência de todos os acontecimentos. Não há evidência, por exemplo, dos mortos terem caminhado por Jerusalém no momento que Jesus morreu e os sepulcros caíram e eles saindo caminhando por lá. Eu tô falando da existência de Jesus. Tu falou de todos os eventos da história de Jesus. Tu falou de todos os eventos da história de Jesus. Mas agora, faz parte da história de Jesus. Você vai ter que negar reis que foram confirmados sua existência. Não, locais, mas os reis existirem não é uma questão. Os reis existirem não é uma questão. Isso também não é questão. Eu tô falando de Jesus, da fato de Jesus ter feito milagres. Isso não tem nenhum relato. Tu pode... É a mesma coisa que eu te dizer assim, ó. Londres existe, aconteceram coisas em Londres, logo então Harry Potter deve existir, porque ele descreveu perfeitamente Londres quando ele existia. Não é essa a questão. A comprovação não, é essa a questão. Da existência de locais... Reis, mas os locais não querem dizer. Os locais também são... Na história de Roma também tem, e nem por isso Rômulo subiu aos céus, foi alçado aos céus quando ele morreu. Não, meu filho, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Tem, porque ele descreve exatamente os locais de Roma, então logo Rômulo deve ter subido aos céus. Eu tô falando da comprovação da existência de Jesus. Isso, e eu tô falando da comprovação da existência de Rômulo, porque os locais que são citados na mitologia dele existem. Em todo... Isso aí pode ser cientificamente. Pode ser... Você vai procurar os escavadores, você vai descobrir que Jesus existiu, passou por ali, locais onde ele passou. O único relato histórico que pode dar ideia da existência de Jesus é Flávio Joséfos em 90 depois de Cristo, e esse relato é completamente interpolado por alterações que foram feitas por escribas. Então o relato mesmo da existência é basicamente aquilo que os cristãos faziam, porque os cristãos já estavam divulgando Jesus nessa época. Então ele diz assim, ó, existiu um homem chamado Jesus e ele teria sido executado por Pilatos lá em muitos anos atrás, e ele foi um bom homem. É isso que ele fala no texto dele. Mentira, já pensou? Essa mesmo é um dos mais absurdos. Isso é o que dizem Flávio Joséfos, é o que Flávio Joséfos diz 90 depois de Cristo no texto dele. É a maior... Eu tô sendo honesto porque eu sei que essa é a única evidência que tem. E você sabe que o Flávio Joséfos não era um cristão, né? Era um historiador. Isso, mas ele não adorava Jesus. Não. Nem disse que ele era o Cristo. E nem disse que ele era o Cristo. Ele só disse que existia um homem chamado Jesus. Com certeza. E por incrível que pareça, é uma credibilidade incrível no mundo, né? A história de Flávio Joséfos, né? Ué, ele pelo menos confirma, ele ajuda vocês, ele ajuda o ponto de vocês que pode ter existido um homem chamado Jesus. Eu acho que é uma evidência muito fraca. Ele não tinha interesse no cristianismo. Tu entende como tu reclama do fato da evolução ter toneladas de evidência e ela não comprovar, mas tu te apega a um fio de cabelo de evidência de Jesus pra dizer que Jesus existiu? Vale mais um fio de cabelo com a verdade do que a cabeleira inteira com mentira. Não, mas a cabeleira toda é cheia de evidências reais que a gente pode tocar, inclusive. Tu pode visitar um museu e ver ela. Tu pode pegar assim os fósseis e ver os fósseis. A ciência não confronta com ela mesma. Pensa bem, se é verdade, por que ela confronta com ela mesma? Porque é assim que funciona o processo científico. Tu tem que questionar as coisas até ela se sustentar por conta própria, sem necessidade para ninguém mais conseguir derrubar ela. Isso é a verdade. A verdade vai te libertar. Porque quando tu vai bater na liberdade, tu vai bater na verdade, até surgir só a verdade, tu não tem mais como desbancar ela. Ela simplesmente existe. Por que você usou a Bíblia pra dizer isso? Porque eu tô fazendo justamente uma paródia com o que vocês acreditam e vocês não conseguem aceitar. Vocês não se deixam libertar pela verdade. Mas essa verdade só está na Bíblia. Não, essa verdade está fora da Bíblia porque a ciência consegue comprovar o que é real de verdade. A Bíblia não tem evidências para se comprovar. O teu argumento para dizer que a Bíblia é real é dizer que a Bíblia diz que a Bíblia é real.
Esse ia ter o único argumento pra justificar a Bíblia. É um argumento cíclico. Por isso que eu digo Harry Potter. Harry Potter diz que Harry Potter é real porque Harry Potter diz que Harry Potter existe. É a mesma Olha coisa como é assim. estúpido quando eu boto na parte do Harry Potter. Não há mais estupidez do que a ciência falsa, porque a ciência verdadeira Não, mas ela a vai Bíblia faz isso. A Bíblia faz isso. A Bíblia faz literalmente. Vocês fazem isso com a Bíblia. Vocês pegam a Bíblia pra dizer que a Bíblia tá certa. Não, mas não é dizer ela tá. Pois é, exatamente. Porque vocês acham que a Bíblia tá certa porque ela diz porque a Bíblia diz que a Bíblia tá certa. É isso, a Bíblia diz que ela tá certa e ela tá certa. Então, é um argumento cíclico, não faz sentido. É falso, é um argumento falso. Não, pode não fazer sentido, mas Então é Harry a Potter verdade. existe. Obrigado, pastor, você acabou de comprovar que Harry Potter existe. Muito obrigado. Agora o pessoal pode ficar tranquilo que Harry Potter existe. Vou finalizar por hoje, tá, pastor? Mas se quiser aparecer uma outra hora, a gente continua discutindo. Eu gosto dessas discussões e eu acho que é interessante a gente discutir, mas então, se quiser, eu tô lá em live aqui praticamente todos os dias às 10 da noite. Fico até 1 da manhã aqui. E se quiser aparecer, fica à vontade, tá? Eu gosto muito de conversar mesmo. Top, top. E aqui, se você alcança a sua meta aí que você tava querendo Já alcançar. já batemos. Obrigado, inclusive, por ajudar aí, pastor. Show. Obrigado por ajudar. Valeu. Aqui, ótima live pra vocês. É bom, essas discussões são boas. Elas São vão boas, evoluir são pra boas, alguma coisa. eu gosto de discutir. Ontem eu tive uma discussão de 1h20 com um evangelista da Assembleia de Deus também. Foi muito boa a conversa com ele. Então, ontem eu tive com um filósofo e depois eu tive com um ateu também, outro que se denominava ateu também. A gente ficou horas e horas conversando. Mas Abraço. bacana, Deus abençoe a live. Até a próxima. Amém. Gente,